o velho, na concepção da maioria das pessoas, ele é uma pessoa que é colocada num lugar que ele não precisa ficar. Então, quando eu pensava, eu tenho mais 50 anos para viver, e eu vou viver bem, eu vou ser produtiva, mas eu preciso ocupar o meu espaço, ocupar um lugar. E não vai ser o lugar que as pessoas querem, vai ser o lugar que eu vou construir para mim. Bem-vindos ao Seven Summit. Olha como a gente tá chique hoje, galera. Pra quem não me conhece, eu sou a Gabi, eu vou acompanhar vocês nesse episódio. E a gente tá recebendo, além de todo o evento à nossa volta, então vocês vão acompanhar, esse mucuvuco vai acontecer por aqui. A gente tá recebendo aqui, nesse momento... Gente, eu sou fã, tá? Ela tem um projeto incrível que eu me conectei muito. Jaque Lopes, seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer te receber aqui. Gente, a Jaque, ela é mentora e ela é idealizadora do Idade é Potência. Sim. E aí ela é focada no mercado para quem tem 50 a mais. Olha como isso é incrível. Mulheres que têm 50 a mais. O Instagram da Jaque está aqui na descrição desse vídeo. Você vai ter que ir lá seguir ela, porque ela é perfeita, ela é maravilhosa. Obrigada. Eu tô muito feliz de te receber aqui, Jaque. Obrigada. E um prazer, assim, enorme. O prazer é todo nosso, de verdade mesmo. E eu já queria entender como que você tá curtindo o evento. Eu sei que ontem você já estava no Pré-Seven, aproveitou bastante. Aproveitei muito, foi incrível, porque o Pré-Seven tem uma coisa, teve, né, ontem, uma coisa que fez uma conexão muito grande comigo, que é olhar para a própria história. Então, a gente teve lá uma ação que foi muito legal. Eu conheci duas pessoas que tinham histórias parecidas com a minha, histórias de superação, e que estão empreendendo como eu. E aquilo fez uma... Sabe quando dá um clique? Uhum. Deu um clique assim, nossa... porque a gente que é empreendedor, a gente passa muito por momentos de... será que eu continuo? Será que faz sentido? E quando você vem para um evento desse... em que eu acho que a Eduz, ela olha muito isso, que é para dentro, né? A história que você tem, o amor que você tem pelo que você faz. Não é só sobre os dígitos, né? É muito mais sobre o que você vai fazer com aquilo que você sabe para o mundo. E o Pré-Seven ontem foi todo em cima disso, todo em cima da sua história. Foi brindar aquilo que você acredita que seja mais importante para você. Fazer conexões de verdade, né? Que é, inclusive, a hashtag desse evento. Então, me preparei ontem para estar aqui, para poder passar os próximos 2 dias com todas essas pessoas que estão aqui também, buscando de verdade, né? O que é bom para todo mundo de verdade. O digital leva a gente a lugares onde a gente não imagina, a pessoas que a gente às vezes nunca vai ver, assim como eu estou com você, ao vivo. E essa é uma responsabilidade grande. Eu acho que a Eduz está preocupada com isso, né? O que a gente vai levar de verdade para o mundo, para a gente, para a nossa família. Então, foi incrível, assim. Eu me preparei muito bem para estar aqui hoje. Que bom que você gostou. E a gente, eu vou falar, Gabriela, particularmente, cara, eu fiquei apaixonada no seu projeto mesmo. E a gente até estava conversando um pouquinho antes de começar a gravação, né? E eu queria que você contasse de onde que surgiu essa necessidade mesmo. Não, eu vou entrar no mercado, beleza, porque você já era executiva e tal. Mas em que momento você falou assim, não, eu preciso falar com a minha galera, e a minha galera é essa, 50 a mais? Então, isso nasceu de uma dor própria, né? Eu fiz 50 anos, eu era presidente de uma empresa, eu estava morando no norte do Brasil, em Roraima, tinha acabado de instalar, Roraima era o último estado do Brasil sem shopping, e aí eu entrei nessa aventura de ir lá e colocar um shopping, colocar meu nome naquele estado. Morei lá 4 anos, mas já estava chegando no lugar de que, assim, já fiz tudo o que eu podia pela minha carreira. Minha carreira sempre foi um sucesso. Eu sou farmacêutica e eu atingi lugares que normalmente os farmacêuticos não atingem. E eu estava sozinha naquele lugar, eu falei, cara, tá na hora de parar e olhar para dentro e ver o que eu quero, porque eu acredito que eu vou viver 100 anos. Então eu estou exatamente, naquela época eu estava exatamente na metade da minha vida. E aí eu, olhando no Instagram, eu vi uma pessoa falando sobre numerologia.
E ela tinha mais de 60 anos. E ela dizia, meus cursos, tô vendendo um curso. Ela estava fazendo um lançamento. Eu falei, cara, é isso. Eu posso pegar tudo que eu sei e talvez o digital seja a continuação da minha carreira. E aí eu comecei a estudar e senti a dor que a minha aluna sente. Eu fui comprar um curso sobre Instagram e o suporte desse curso me disse que, infelizmente, não conseguia me atender porque eu era lenta demais. Meu Deus. E sabe, foi incrível, porque na hora que ela falou isso, no mesmo momento eu falei, cara, se eu sou lenta e tem milhões de pessoas como eu no mundo, então talvez seja um lugar de começar algo para essas pessoas. Então, meu negócio começou da minha dor. Uhum. O velho, na concepção da maioria das pessoas, ele é uma pessoa que é colocada num lugar que ele não precisa ficar. Então, quando eu pensava, eu tenho mais 50 anos para viver, e eu vou viver bem, eu vou ser produtiva, mas eu preciso ocupar o meu espaço, ocupar um lugar. E não vai ser o lugar que as pessoas querem, vai ser o lugar que eu vou construir para mim. Então, aprendendo a mexer no Instagram, olhando, né, a plataforma, como fazia aquilo, eu comecei a entender que eu podia ajudar outras pessoas, outras mulheres, e eu escolhi o feminino porque a minha linguagem é mais fácil, né? Eu senti o que elas sentem. Eu falei, não, vou começar aqui. E aí eu comecei a mexer no Instagram e abri um perfil e fiz tudo de errado, como todo mundo faz. Comprei seguidor, seguia quem me seguia, né? Porque eu queria velocidade e na época que eu comecei, as pessoas ensinavam assim também. E aí depois eu fui encontrando o meu espaço. Então, a primeira vez que eu eu sou especialista em marca pessoal. Então, a primeira vez que eu vendi no digital foi uma mentoria de marca pessoal que eu não sabia nem mexer no Zoom, eu não sabia abrir o Zoom. Eu falei, eu vou vender primeiro e depois eu me viro para entregar. Tá. Então, feito é melhor que perfeito. E assim eu fiz. E aí eu faturei R$25 mil. Aí eu falei, cara, é aqui. Então, eu tinha certeza que o digital eu ia conseguir fazer dinheiro. As pessoas estavam acreditando no que eu estava falando. Eu falei, bom, daqui eu começo. E aí eu comecei. Só que as pessoas vinham perguntar para mim como é que eu estava no Instagram. Então, a dor da minha audiência era, mas como é que você faz isso aí? Como é que você faz um vídeo? Como é que você posta? Como é que você faz um stories? Minutos de utilizar o próprio aplicativo, a rede social. A rede social. E aí eu vi que aquilo era mais... As pessoas me perguntavam mais sobre aquilo do que sobre marca pessoal. E aí eu fui mudando. E aí eu comecei a falar para uma mulher que ela queria usar o Instagram para fazer um stories com o neto, postar as viagens. E aí eu comecei com a narrativa de eu ajudo você a mexer no Instagram, eu pego na sua mão e vou te ajudar. E, paralelamente, eu ia aprendendo. Então, eu fiz o modelo Érico Rocha, né, lançamentos. E aí, padrão, né, entrei logo na Eduz. Eu entrei na Eduz em 2020, perto da pandemia. A pandemia me ajudou muito, porque elas estavam em casa. E aí não tinha o que fazer. Live. Acelerei meu aprendizado de Instagram. E foi o que... né, eu fiz os meus múltiplos dígitos, foi ensinando Instagram, e aí depois eu comecei a entender que talvez eu quisesse, além de ajudar a mexer no Instagram, fazer com que essa mulher que me procurava, ela tivesse um espaço maior do que ela tinha. Então, hoje, o meu negócio ele é baseado em profissionais liberais, mulheres com mais de 50 anos, médicas, dentistas, advogados, farmacêuticos, a profissão que for, pessoas com nível superior, e que elas queiram devolver para o mundo a sabedoria que elas conquistaram, assim como eu faço. Então, hoje, a gente ensina, eu tenho uma sócia, Marina Polito, que ainda não é uma 50 a mais, ela tem 40 e poucos, mas é uma pessoa que eu acredito que, fique no meu lugar mais à frente. E eu ensino
eu mentoro essas mulheres a elas colocarem tudo que elas têm de sabedoria para vender no digital. Então, a gente ensina a Mulher 50+ a fazer uma metodologia para que ela venda mentoria, consultoria, cursos online, que elas aprendam a mexer na plataforma, que elas entrem para a Eduz e façam, né, o negócio delas. Então, hoje é isso. Mas começou lá com a dor de que você é muito lenta para a gente ensinar. Infelizmente, a gente não está preparado para você. Talvez esse curso não seja para você. Porque realmente eu era muito... Eu sou ainda, né? Hoje numa outra velocidade, mas eu não tenho uma velocidade de uma pessoa de 30 anos, 25 anos. Claro que não. Já que você falou dessa questão do auto-amor, de construção mesmo. É quase que, é mais do que para construir um negócio, é para construir uma versão de si, assim. Sim. Nessa fase dos 50 anos, existe a questão com as famílias. E a gente até estava falando um pouco sobre isso antes. De que ou o tempo é muito dedicado para o outro, ou em outras vertentes. Sim. Dentro da comunidade, vocês se apoiam nesse... O que acontece? Quando eu comecei no digital, uma coisa, eu me comunico muito bem. Então, eu comecei fazendo lives aos domingos. Domingo, 7 horas da noite, todo domingo eu fiz mais de 500 lives. E ali a comunidade foi se fortalecendo. Elas esperavam o domingo que eu dizia assim, ao invés de você ver desgraça no Fantástico, vem pra cá, porque a gente vai falar das nossas dores, dos nossos sucessos, de como você pode crescer. E aí uma chamava a outra e tinha dia que tinha 500, 600 pessoas na live. E aí eu comecei a construção desse pensamento, que é você se amar em primeiro lugar e quando você se ama, você transborda para o mundo. Mas para fortalecer a comunidade, eu posso liderar, mas eu não posso manter, né? Uhum. Porque a comunidade se mantém por ela própria. Então, hoje eu dou uma aula toda quarta-feira, que a gente chama de treinamento estratégico, que é onde a gente reforça a comunidade em si. Então, elas vêm para essa aula comigo e meia hora antes, as aulas são 7 horas da noite. Então, 6h30 eu abro a sala, que é no Google Meet, e elas amam. E aí elas começam a falar da vida delas. Uma viaja, a outra vai para casa da outra. E aí ali a comunidade se fortalece toda semana. Máximo. Então a gente já tem alunas que saíram de um estado, viajaram até outro estado para se conhecerem. Toda vez que eu vou num estado, eu faço um café da manhã com elas. A gente tem uma camiseta escrito Idade e Potência, caneca, várias coisas para identificar que você é da comunidade. E ali a comunidade se reforça. Então, eu digo que quando eu não estiver mais, essa comunidade ela vai se manter pelos laços que a comunidade fez. Então, a gente tem alunas que são cafeicultoras, então tem sítios, e aí as outras alunas vão para lá para fazer uma manhã de café. Uma ensina para a outra, e a própria comunidade compra uma da outra. Então, a gente tem terapeutas que atendem pessoas que precisam, a gente tem educadoras financeiras que ajudam elas a guardar o próprio dinheiro. Uhum. Então, a comunidade se retroalimenta. Caramba, então são múltiplos nichos. Qualquer mulher 50+, que seja profissional liberal, que queira se aventurar nesse mundão, Sim. tá super plausível para acolhida. fazer parte. Acolhida. Eu digo que primeiro é o acolhimento, porque elas chegam assustadas, né? Tem muito golpe na internet para pessoas dessa idade, infelizmente. E às vezes, elas têm medo. Tem familiar que é hater meu, que vai lá no meu direct, mete o pau. Fala, minha mulher começou a ir no salão porque você disse que ela tem que se arrumar. Isso é um absurdo. Meu Deus, que perigo! Agora ela tá toda bonita. E pra quê? Daqui a pouco vai arrumar um namorado. Eu já tive casos, assim, graves de hater. E aí eu bloqueei, tchau, eu nem ouço isso, porque eu acho que aí também é a aluna, né, que precisa se posicionar com a família. Mas essa coisa do dia a dia, essa coisa de estar presente, essa coisa delas... Por exemplo, de eu estar aqui, eu estou filmando desde ontem, e aí elas torcem, né? Porque elas dizem, a gente vai estar com você no palco, você vai fazer um podcast, que máximo, a comunidade vai estar no... Já comenta aqui. Eu faço parte da Idade e a Potência. Comenta aqui. Elas falam muito isso, né? Usam hashtag. Mas é muito para uma proteger a outra, né? Uhum. O tempo todo é assim.
Que máximo isso, essa onda de carinho, essa onda de cuidado. E que pena, né? Mas que bom pra nós que surgiu de algo num momento tão doloroso, assim. E que bom que você ressignificou isso. Sim. E você estava falando que você super acredita que você vai chegar até os 100 anos. Vou. Mulher, eu acredito que você vai chegar até os 200. Galera, essa mulher, ela treina, ela nada em Mar aberto. mar aberto. É uma diva. Perfeita. Na verdade, ó, sempre nasce do medo, né? Quando eu tinha 8 anos, eu quase morri afogada. Eu moro hoje em Búzios. E Búzios tem 23 praias. É um absurdo uma pessoa como eu não nadar com 23 praias. Aí nasceu do medo, né? Puta, eu tenho medo de nadar. E aí eu fui buscar uma escola de natação que atendesse às minhas necessidades. E aí eu descobri uma escola de natação para pessoas da minha idade, que tem em Búzios. Se chama Maré, o nome da escola. E lá, a gente meio que quando chega, tem um mentor, né? O cara fica do seu lado até você perder o medo, porque eu tinha medo de baixar o rosto na água. Era esse o medo. E hoje eu nado 1.500 metros, 2.000 metros, a mar adentro. E eu fico imaginando quantas pessoas como eu comecei a nadar com 58 anos, né? Tem 3 anos que eu estou nadando. Eu falei, quantas pessoas como eu gostariam de nadar e tem medo. Então, se eu mostro que eu consegui, é muito isso digital, né? Uhum. É você mostrar para o outro, ó, eu consegui com esse medo. Talvez você tenha o mesmo medo que eu, então a fórmula procura uma escola de natação que atenda às suas necessidades. E várias das minhas alunas hoje começaram a nadar em piscina, no mar, né? Gente que mora... Tem incentivo. Gente, eu vou ter que começar a nadar agora. Não tem como. Porque é um baita incentivo mesmo. E quando a gente tá em comunidade, eu acho que tem esse lugar mesmo. Cara, a Jaque tá indo. Eu acho que eu vou experimentar. E às vezes não é nem a natação. Às vezes a pira da outra pessoa é uma outra aventura, um outro momento. Mas quando a gente tá envolvida no meio que a galera tá se desafiando, tá pisando um pouquinho fora do que a gente estabelece na nossa cabeça que é a linha, a gente fica tipo, eu acho que eu quero também. E o digital, ele é muito desse lugar, né? Eu acho que se aventurar. O digital, assim, as redes sociais de modo geral, qualquer rede, né? Instagram, YouTube, LinkedIn, TikTok. Eu tenho aluna que está no TikTok, eu ainda não estou, mas tem aluna do TikTok. Eu acho que ela faz... A parte boa é você mostrar aquilo que você é capaz. E que você alcança lugares no mundo. Eu tenho alunas de Portugal, da Espanha, de Dubai. Tem alunas de Dubai que o fuso horário é completamente diferente. Eu fico imaginando, cara, se eu não estivesse aqui por essa rede social, essa pessoa lá em Dubai não ia conseguir colocar a voz dela no mundo. Então, eu acho que o digital ele é muito sobre isso. Uhum. A Eduz, ela me ajudou muito. Ano passado, foi incrível, porque elas queriam aprender a botar os negócios dela numa plataforma digital. E a Eduz se propôs a ensinar essas pessoas, né? A gente fez uma manhã num sábado. E assim, foi incrível, porque elas se sentiram muito honradas de uma plataforma olhar para elas e dizer, vou te ensinar. Porque tem que ter muita paciência, foi demorado, passo a passo, devagarzinho. Mas está lá as aulas gravadas para elas assistirem, para elas colocarem o negócio delas na Eduz e começarem a mexer com a plataforma. Então, eu acho muito assim também da gente conseguir parceiros que olhem para a gente e digam assim, não, ok. Posso te ajudar de alguma forma, vamos ver qual é o melhor caminho. Respeitar essa coisa da paciência, né? Porque é o que eu tenho que ter paciência com elas. E qualquer parceiro meu vai ter que ter a mesma paciência. Então, acho que é muito legal. E só você estando no digital que isso é possível, porque sozinho você não dá conta. Não, impossível, impossível. E para elas, o mais legal é que sim. Além da família, eu tenho uma comunidade. Além da comunidade, eu posso ir para outros lugares para conhecer outras pessoas. E aí a vida vai se movimentando no que eu acredito que é o amor, né? Você levar amor a lugares que seja através do digital, mas que as pessoas possam se respeitar mais, possam entender que elas podem viver com mais carinho. Vai ganhando outro sabor, né, a vida. É muito legal.
É muito legal. Eu tô impactada, assim. É um projeto que eu já amei. Quase que um grupinho terapêutico, que todo mundo se apoia, uma comunidade que se retroalimenta é incrível. A gente tem muitas terapeutas, muitas alunas terapeutas. Que máximo. Olha o meu futuro aí. É. Jaque, tem uma coisa que você falou um pouco da sua história que eu achei incrível, que você no começo, você começou com uma ideia, o seu negócio, e aí as alunas vieram por outro propósito e você foi para aquele lugar, mas você voltou para o que você queria e tendo o seu propósito como centro das coisas. Quando a gente está trabalhando em prol do outro, e aí o seu trabalho no digital, ele é muito assim, do servir mesmo, e tá ali por elas. Quando a gente tem isso por missão de vida, até, ou como quórum do nosso negócio, a gente tem uma tendência de se distanciar do que a gente de fato quer e do que de fato a gente tem o real potencial de atingir. Quando você entregou o que elas precisavam naquele momento, mas você teve aquela clareza de que, cara, eu quero aquele lugar, eu tô ali com aquele nicho, com aquele público específico, para fazer esse retorno pro seu eixo. Foi algo que foi muito doloroso? Você fez rapidão assim? Ou você construiu essa mudança? Então, foi doloroso porque eu entrei no digital falando de marca pessoal. Eu sou especialista em marca pessoal. Comecei falando sobre isso. E aí as pessoas começaram a me perguntar como é que era estar ali no Instagram. Né? Porque aí eu já sabia fazer uma live, já sabia fazer stories. E aí elas começaram a me perguntar. Eu falei, cara, eu quero uma coisa, mas elas querem outra. Então, vamos lá atender essas pessoas. Só que eu entendi que a maioria queria postar uma viagem, fazer um stories com o neto, né? E isso, para mim, era pouco. Porque eu falei, essas pessoas têm mais potencial do que só fazer da rede social um lugar para viver de vídeo e tal. E aí você tem que abrir mão. Eu já tinha feito 14 ou 15 lançamentos de muito sucesso. Já tinha ganho muito dinheiro, já tinha ganho minha placa do Black, né? Mais de 2 milhões vendidos e tal. E você fica com aquela coisa também dos dígitos, né? Dos números. Cara, se eu voltar atrás agora, eu vou perder isso tudo. Então, eu tive um momento, assim, de dúvida, de medo. Eu tenho uma sócia, a gente discutia muito sobre isso. Eu já estava cansada, porque fazer lançamento também é um negócio que esgota. E eu tenho que respeitar a minha idade. Uhum. E eu não vim para o digital para morrer. Porque morri na CLT, então eu não tinha que vir para cá para morrer. Eu já estava morando em Búzios, eu já tinha uma qualidade de vida diferenciada. Eu falei, não, peraí, está na hora de eu rever a minha vida e rever a minha entrega. Então, eu quero realmente que as pessoas peguem a sua sabedoria e sirvam a outras pessoas para que outras pessoas melhorem a sua vida. Só ensinando o Instagram, não vou conseguir isso. Então, eu tenho que realmente mudar. Mas foi um lugar de... Os dígitos, a gente andou para trás, na verdade, né? Então, a gente teve que rever valores, rever entrega, diminuir equipe, diminuir investimento em tráfego, porque aí é um recomeço. Você recomeça o seu cliente ideal, já não é mais não é mais qualquer mulher 50 a mais, é uma mulher que tenha nível superior. Então, aquelas que estavam comigo se ressentiram, ficaram tristes, chateadas, muitas saíram. É um momento que você até duvida de você. Eu duvidei, eu falei, será que eu quero isso mesmo? Mas hoje, se passou aí um ano e meio, a gente acertamos. Porque quando a gente olha uma mulher, por exemplo, de 75 anos, a Clarice Peçanha, advogada, faturando 40 mil reais por mês, ensinando advogadas jovens a faturarem 3 mil reais. Então, ela tem uma narrativa clara. Antes de tirar a OAB, ressignificando a vida de muitas mulheres, eu falei, não, opa, nem tudo é dígito. Não, e que delícia deve ser fazer parte disso também. E aí vê outras, né? Semana passada, lá na mentoria em grupo, que se chama Potência 50 Mais, a minha mentoria em grupo, uma aluna falou assim, olha, há 5 meses atrás eu não faturava 100 reais. Essa semana, com tudo que eu aprendi com vocês, ressignificando o meu cliente ideal, olhando para a minha história, fazendo conteúdo
de valor, eu faturei R$4.000. Caramba! Aí eu vou te ser sincera, eu começo a chorar, eu fico muito emocionada, porque, cara, mudei a vida dessa pessoa. Demais. E ela tá mudando a vida de outras pessoas, porque na nossa idade, a gente precisa de terapeuta, sim. E é muito legal quando a gente encontra uma terapeuta que tem a mesma idade que a gente. É muito legal. Essa coisa de eu falo a sua língua, eu vivo o que você já viveu, isso é real. Uma coisa é você aprender, e aí eu não tô tendo preconceito de idade, não é isso. É que a minha vivência faz parte da sua, então eu consigo sentir o que você sente. É por esse caminho. Então, essa aluna, por exemplo, ela tem 58 anos. Ela é do interior do Rio Grande do Sul, numa cidade de 1.800 habitantes. E ela hoje está vendendo para o estado. Ela tem uma cliente que é de Minas Gerais. Daquele cidadezinha, um ovo, ela foi lá para... É como se ela estivesse indo para outro país, sabe? Na cabeça dela. Jaque, eu tenho uma cliente de Minas Gerais. É algo assim muito grande para ela. E é muito grande, se a gente for ver, incrível. E é muito recompensador, né? Você olhar assim, não, eu dei uma virada, eu tive que andar para trás, entre aspas, no meu negócio. Eu podia continuar fazendo os lançamentos, mas não quis, para ressignificar algo que dentro de mim é importante. Então, acho que você tem que olhar muito o digital. Você fica olhando as pessoas, porque eu comprei um carro, uma casa, né? Tem muito da ostentação e tal. É você olhar para você, o que eu consigo com o que eu tenho? O que eu consigo com o que eu tenho? É isso. Então, eu não posso olhar para o vizinho, porque talvez ele esteja muito além de mim, já tenha passado por outras coisas. Sim. Por isso que eu achei incrível quando vocês fizeram a hashtag verdade, né? De verdade, porque é muito o que eu penso. Você tem que olhar para a sua verdade. O que você consegue com a sua verdade, com o seu jeito de ser, com a sua autenticidade, né? Eu não sou a pessoa que vou usar dourado, batom vermelhão, andar de salto. Eu moro na praia, então assim, não faz sentido, entendeu? Eu me vestir de um personagem para chegar a uma pessoa que não faz sentido para mim. Então, eu tenho que viver com a minha verdade. Tem gente que vai gostar, ok. Tem gente que não vai gostar e vai buscar outra pessoa e tá tudo bem. É você entender isso. Porque é muito fácil você fugir de você no digital. É só você olhar para o lado. Ai, mas esse cara conseguiu isso. Aí eu tenho que entrar no mastermind de não sei quem, na mentoria de não sei quem, no outro não sei quê, porque senão eu vou ficar para trás e aí você se perde. Então é não deixar você se perder. Então toda hora tem que ficar. Respira, 1, 2, 3, 4, volta para si. Volta para si, volta para si. É isso que eu faço. E que incrível o que você faz. Eu tô sem palavras, de verdade. Eu queria demais mesmo agradecer a sua presença aqui. Agradecer por você vir prestigiar a gente. Nossa. A gente tá aqui no meio, galera, é uma muvuca. Vocês vão ver a galera passando aqui no meio do Seven. E tirar esse momento pra gente conversar sobre o seu negócio foi incrível pra mim. Obrigada. E incrível pra toda Eduz, assim. Eu acho que é muito legal, porque assim, normalmente eu não vejo as pessoas da minha idade falando nesses espaços, né? Normalmente não tem. Até porque não tem muita gente fazendo o que eu faço. Sim. A maioria das pessoas que tem a minha idade, elas estão indo num lugar de viagens, né? De roupa, de outros assuntos. Não é um assunto de você pegar a sabedoria de alguém e transformar no negócio e esse negócio servir a outras pessoas. Porque, na verdade, eu estou aqui para servir, né? Assim como eu acredito que a Eduz também está. Então, para a gente é uma honra, para o movimento é uma honra, para a comunidade Idade é Potência é uma honra que, assim, alguém está ouvindo a gente e tomara que esse podcast chegue a muitas pessoas que olhem para a gente e falam assim, cara, é um mercado, né? E é um mercado de trilhões. O mercado muita grana. É muito dinheiro. Muito dinheiro. Muita grana, muita gente empenhada. Jaque, eu amei o nosso papo. Muito obrigada mesmo. Obrigada a vocês que ficaram até agora. Ativem o sininho, porque tem muito episódio do Seven que vocês vão assistir. Gente, o evento tá perfeito, ó. Vocês vão amar. Ativem o sininho, se inscrevam no canal para acompanhar os próximos episódios. E o Instagram da Jaque e do Eduzcast tá aqui na descrição do vídeo, tá? Então vocês podem seguir a gente nas redes sociais para ficar sabendo de tudo na primeira mão. Foi um prazer, Jaque. Obrigada, gente. Até mais, a gente se vê.